já está na linha para conversar contigo, Milton, é o René Simões. Quando eu entrei em contato com ele, René, vem bater um papo com o Milton Neves na manhã aqui da Rádio Bandeirantes, ele disse que seria uma honra, porque você é um amigo do peito. Portanto, René Simões já está com a gente, viu, Milton? René Simões, que foi apresentado ao vivo no Super Técnico da Band, todo mundo ficou impressionado com o português dele. Mas você fracassou lá naquela seleção que você dirigiu aí à beira do mar, hein? Que coisa, o pessoal lá não gosta de você não, é Jamaica, né? Bom dia. Bom dia, Milton, prazer grande, Isabelle, prazer grande estar falando com vocês. E vou te dar em primeira mão, se você quiser. Olha, eu comecei a escrever o livro porque em julho agora nós vamos celebrar 25 anos, vai ter uma grande festa lá na Jamaica. E eu prometi que eu chegaria com o livro pronto. E aí nós batizamos, parece impossível até que alguém faça, Reggae Boys, França 98. Quem no planeta Terra acreditaria que uma ilha do Caribe, com somente 2 milhões e 500 mil habitantes, famosa pelo reggae de Bob Marley, pela beleza de suas praias, pelos poucos mais famosos Rastafarians e sem futebol profissional, chegaria à classificação para o maior evento de futebol mundial. Claro que ninguém, nem eu. Existe uma diferença enorme entre o sonho e o uso dos 5 Ds: desejo, decisão, dedicação, determinação e disciplina, e a garantia de sua realização. Mas eu estava ali, olhava para a minha família, apontava para elas e dizia, nós fizemos. Esse era o meu sentimento. Foi um preço muito alto que pagamos. Horas, dias e meses longe uns dos outros. Mas tudo ficou bem barato com o resultado. Como isso começou, e aí eu começo a descrever a longa caminhada que foi de 94 até 98, a gente está numa Copa do Mundo com a Jamaica. Você levou 2 vezes ou uma vez só a Jamaica para a Copa? Não, fui com a Jamaica, primeiro time, mas fui com a Sub-20 também para a Copa do Mundo e a Sub-17 também. Classificamos todos os times, só faltou a seleção olímpica, que perdemos no saldo de gols, 1 gol para Costa Rica. Olha aqui, ó, informação, brinquei com você, mas o meu filho mais velho, né, 42 anos, ele foi com a noiva, ficaram lá, lua de mel e tal, ficaram lá 15 dias. Falando em René Simões aglomera. Se você candidatar a presidente lá, se você naturaliza, eu acho que você ganha, cara. E olha que temos lá naquela ilha outros grandes gênios, inclusive no atletismo, não é mesmo, René? O Usain Bolt, que na época que eu estava lá era um menino, né? E depois a família se mudou e foi morar numa casa que era de propriedade do nosso goleiro reserva, o Lawrence. Então tem histórias, era muito bonito ver aquela criançada toda e o Usain no meio deles todos. Então, lá na Jamaica, meu filho viu o teu prestígio. Eu estive em Istambul, que infelizmente está sofrendo com o terremoto, porque muita gente morreu, lamentavelmente. Lá em Istambul, até o Paulo Ricardo Calçade, grande jornalista brasileiro, ele sempre fala, a torcida mais fanática do mundo é a torcida turca. É o que é uma loucura. O futebol deles é mais ou menos e tal, né? Mas, na verdade, o que eles gostam de futebol lá é uma coisa incrível. E o Alex, você fala em Alex em Istambul, o Alex do Paranaense, jogou no Cruzeiro brilhantemente, no Palmeiras. Do Avaí hoje. Então, mas devia ter ido para a Copa do Mundo. Não sei porque que o Filipão casquetou com ele, entendeu? Então lá você fala em Alex, nossa... Você fala que é Brasil, eles perguntam do Alex, não perguntam do Ronaldo Fenômeno, do Romário, até do Pelé. É um prestígio danado. A mesma coisa acontece com o senhor na Jamaica, viu? É um povo muito querido. Eu costumo dizer que a Jamaica é a Bahia falando inglês, né? Eles são alegres, é um povo sofrido, mas extremamente alegres e com uma força interna. O negro tem uma força interna muito grande e eu acho que esse foi um dos segredos que a gente conseguiu, foi entender bem a cultura deles e saber o porquê. Numa partida de futebol, quando nós iniciamos lá, eles levavam de 6 a 8 cartões amarelos, 2, 3 vermelhos, né? Eu entendi essa força interna e comecei a dizer para eles que vamos jogar
com agressividade, mas com fair play, né? Primeiro a bola. Se acontecer de atingir o adversário, que seja por uma casualidade, nunca primeiro o adversário. Agora eu queria que você, ver como é que está a tua memória, você vai escalar o time titular da Jamaica que foi para a Copa. Caramba! Era o Barrett, Michael, o Linval Dixon, o Goodson, Ricardo Bibigarden, Fitzroy Simpson, já faleceu ele faleceu, vou lembrar o nome dele já. Theodore Whitmore, que era o grande, né, o Paul Hall, e o Dion Burton, lá na frente, que chamavam de Ronaldinho. É o Peter Cargill, ele faleceu num desastre. Aliás, o Malcolm e o Peter Cargill, os dois faleceram em, né, desastre de automóvel. As estradas lá são muito estreitas, né? E eles pisam mesmo e acabaram excedendo nos limites e acabaram falecendo os dois. E você falou en passant aí, você é preparador físico também, formado. Me diga uma coisa, o negro é muito forte em qualquer modalidade esportiva. O negro é muito mais forte do que o branco. E eles tinham autoestima muito caída. O Santos começou a viajar por excursão lá para a África e os torcedores e jogadores locais ficavam maravilhados vendo Coutinho, Pelé, Abel, Edu, Dorval, Mengalvio, todos, Lima, Coringa, todos negros. Então eles sacaram o seguinte, olha, são negros como nós. Se eles jogam desse jeito, uma maravilha, a gente está muito longe, mas vamos recuperar a autoestima e vamos tentar fazer a mesma coisa. Olha como é que ficou o futebol africano. Futebol africano existe até o Santos do Pelé e depois do Santos do Pelé. E eles, olha, quanto time bom já tivemos lá, Camarões, etc e tal, né, Renê? Muito. Nigéria, né? E tem todos os países africanos você encontra jogadores fantásticos lá, jogando em terra batida. Eu fui a Zâmbia, fui a Gânia, fui a Zimbábue, África do Sul. É impressionante a qualidade do jogador africano, e você vê o campeonato europeu, a quantidade de jogadores que tem por ali. Sem dúvida. Agora, Renê, vamos falar do super técnico aqui. No super técnico, a gente fazia uma vez por mês em Botafogo, na sede da Band Rio de Janeiro. E uma vez o Zico levou o Carlinhos, violino, que era o técnico do Flamengo, já faleceu, e estavam me xingando demais no Rio de Janeiro. Na internet bombando, só me xingando. Primeiro que eu não convidava ninguém, isso era com o Hélio Silliman. Mas muito bem, eu era apresentador, então o culpado fui eu. Então, não chamava o Carlinhos, porque a gente não chamava o Carlinhos, que a gente não gosta do Flamengo, não gostamos do Carlinhos e tal. Aí eu falei com o Zico levou, um domingo, ele levou o Carlinhos lá. Ele não falou nada, mas foi. E antes de começar o programa, em rede nacional, é claro, o Zico sentou numa daquelas cadeiras que eram poltronas, né, as mesmas de São Paulo, do Supertec de São Paulo, tinha lá no Rio de Janeiro. Ele sentou e falou, e fora do ar, falou, hoje, a partir de hoje, eu sou técnico. Foi como aconteceu com o senhor também aqui no Morumbi. O senhor sentou lá também, primeira vez, e estava muito feliz. Eu nunca vou esquecer disso não. Todo mundo ficou impressionado com a sua agilidade verbal. O Milton, você tinha um dos programas em que você dava um canal aos treinadores, né? Porque você sofre muito durante a partida, o nível de adrenalina vai lá em cima, e depois é você que vai para a entrevista coletiva, e eu tenho até um ponto muito interessante que já não se faz mais como antigamente, né? Porque eu tenho visto treinadores dizendo assim, eu não vou responder essa pergunta não, já perguntaram muito. Use sua criatividade. Quer fazer mais uma? Eu disse, eu acho que o cachorro está fazendo xixi no poste, né? O poste está fazendo xixi no cachorro, porque quem determina. Ontem na entrevista do Coritiba, o Coritiba, lamentavelmente, ficou desclassificado e correu o risco ontem, corre o risco hoje de ficar até fora da Copa do Brasil. E quando perguntaram ao treinador sobre
os últimos resultados, ele disse, não quero falar dos últimos resultados, só vou falar desse resultado. Eu disse, bom, então agora quem determina as coisas são os treinadores. E eu até fiz uma postagem que estamos dando a possibilidade aos treinadores estrangeiros de fazerem isso, que não dá ao brasileiro. O brasileiro cai de pau em cima dele. Eu acho que nós temos que ser isonômicos, né? O que pode para um, pode para o outro. Eu me lembro que o Abel acabou um jogo do Flamengo e disse que foi lindo, meu time jogou muito bem. Nossa Senhora, massacraram o Abel. Eu tenho escutado eles falarem, como falou o treinador ontem do Curitiba, dizendo que o time dele foi perfeito. Foi perfeito. Foi 0-0 o jogo, mas o time havia sido perfeito. E os jogos passados? Não quero falar deles, quero falar só desses, mas estou muito satisfeito. Estou triste com o resultado, mas a vida segue. Claro que a vida segue, mas você, como treinador, tem que dar satisfação à sua torcida. Por que é que nós não fizemos gol? Né? Tivemos várias oportunidades. Que detalhe faltou? É preciso a gente ter esse entendimento. Então, eu acho que nós estamos começando a chegar à conclusão de que nem todos os treinadores portugueses são tão bons como alguns pensaram há algum tempo, nem os treinadores brasileiros são ruins. Porque você vê o Mancini fazendo um trabalho excepcional, né? O Fernando Diniz, para mim, joga o melhor futebol hoje do Brasil. O Rogério vem tendo dificuldades por ser um clube grande e não ter dinheiro para investir atualmente. Não vamos esquecer que o Palmeiras joga o futebol de melhor intensidade do futebol brasileiro, por isso ganha tanto. Mas também não vamos esquecer que o treinador do Palmeiras, como ele disse que o jogador brasileiro tinha que ser educado, tinha que pensar mais, tinha que ser isso, eu devolvo para ele. Primeiro, que ele tem a criatividade que ele pediu ao repórter lá no banco, porque o comportamento é sempre completamente descabido, o comportamento dele. E educação dos jogadores, vamos falar em educação de nós, que temos que ter um exemplo, né? John Wooden, que você sabe muito bem, o maior treinador de basquete universitário dos Estados Unidos, ele dizia, liderar é, acima de tudo, ser um exemplo. E quando eu sou expulso toda hora, será que eu sou um exemplo para o meu jogador? E olha, você falou em entrevista coletiva, você fez 1000 já, entendeu? Mais de 1000. Uma coisa que a molecada, estou dizendo que eu sou um veterano, né? Os meninos começaram a copiar aquilo que acontecia muito antigamente. O repórter na coletiva, 200 repórteres querendo perguntar pro técnico, aí tinha gente que falava, olha, eu tenho 2 numa. Depois teve um outro que falou, eu tenho 3 numa. E uma vez, eu sei quem foi, eu tenho 4 numa. Aí, sabe, tem treinador que não tem a sabe, a veemência tua, o teu jeito, teu raciocínio, entendeu? O cara 4 numa. Tanto era que era muito comum, ele falava assim, o técnico, escuta, qual é que era a pergunta mesmo? Está acabando, graças a Deus. É isso mesmo, ali não é dado. Mas Milton, eu não posso perder a chance, né? Eu até fiz um story antes de entrar e disse, olha, vamos ter uma oportunidade, porque eu estou numa cruzada tremenda, há mais de meses aqui, brigando pelo retorno ao DNA do futebol brasileiro, porque nós não estamos jogando futebol. O que nós estamos praticando atualmente é outro esporte. Quando você vê um Paris Saint-Germain e um Bayern de Munique jogando, quando você vê um Tottenham e Milan, e depois você vê o Fla-Flu, você vê que nós estamos jogando outro esporte. E no meio desse esporte, eu que compro o ingresso para ver futebol, eu vejo o MMA também, né? E eu pago para ver 90, mais os acréscimos de 100 minutos, eu vejo 30 minutos de futebol. Porque o resto eu vejo o goleiro. Eu nunca vi goleiro em lugar nenhum do mundo ter cãibra, os nossos goleiros têm cãibra. Os nossos goleiros, a cada defesa, se eles tocam na bola ou não é córner, estão ganhando, os médicos entram em campo para atender. Nunca vi os jogadores encenarem tão bem como os nossos, botando a mão na cara. Os gandulas seguram, os nossos árbitros estão cercados o tempo todo, os nossos treinadores pressionam eles, o VAR leva 3, 4 minutos para decidir uma jogada. E o que isso faz com que aconteça? Nós não temos intensidade de jogo. E aí eu estou desde 19,
for jogar com o Liverpool, eu disse, não ganha do Liverpool, não vai ter intensidade. E eu tenho um conhecido na Inglaterra e ele me contou a história do departamento de ciência do Liverpool, com a medição dos jogadores de Arrascaeta e Everton Ribeiro corriam sempre no máximo 9 quilômetros por partida. Eles concentraram o jogo, apertaram em cima deles e fizeram com que eles corressem esses 9 quilômetros até os 25 do segundo tempo. Conclusão, o Jorge Jesus substituiu os dois. Então nós não temos intensidade aqui. É preciso que a gente bata nessa tecla, que alguma coisa seja feita. Outras coisas, por exemplo, por que nós não temos filtro na hora das contratações dos treinadores para vir para cá? Por que não temos filtro na contratação dos jogadores para vir para cá? Por que o menino do Vasco agora, meu Deus do céu, me falhou o nome dele agora, ele não pôde ficar no Chelsea? Ele teve que voltar, porque o filtro de lá exige que você tenha tantos minutos jogados numa equipe profissional ou numa seleção brasileira. Andrei, Renê. Então, hein? Andrei Matos, perdão, só para... O Andrei, isso, o Andrei. Eu estava até confundido com o Andrei lá do Curitiba, que era do Vasco também. Então por que nós não temos esses filtros, né? O treinador foi campeão com o Porto. Bom, se ele não for campeão com o Porto, ele vai ser com o Benfica, um dos dois. Então eu dou meio ponto para ele ser campeão disso. Aí ele foi campeão da Champions League com o Porto como Mourinho. Eu dou 250 pontos para ele. Isso tem um valor tremendo. O cara foi campeão de quê? De nada. E ele vem para cá. E a gente traz jogadores, por exemplo, eu acho que o Palmeiras tem 2 jogadores, um deles é o Meritiel, que não vejo jogando, né? E o outro é o Lopes, também não vejo jogando. Quem estaria sentado lá naquele banco? Um garoto da Sub-20, da Sub-23, estaria ali amadurecendo junto com o elenco. Não, mas nós temos jogadores estrangeiros que não passaram por um filtro, devemos ter esses filtros. Eu acho que são 7 jogadores, eu sou a favor deles que venham para contribuir, como são os jogadores que vão para a Premier League, vão lá e contribuem para elevar. E elevou muito o nível, quem conheceu o futebol inglês por dentro, como eu conheci desde 82, a gente vê a evolução do futebol inglês graças a esse intercâmbio que eles fazem. Pois, Isabelle Moraes, me diga uma coisa, o Meritiel, citado pelo René Simões, ele foi embora do Palmeiras ou continua? Hein, Isabelle? Oi, Mitão, o Merentiel ele foi pro Boca Juniors. Então, é isso aí. Agora, para terminar... Veio, né? Pode falar. Mas acabou vindo para o Palmeiras e não foi utilizado, não era jogador nível para contribuir com esse grande time que tem o Palmeiras. A Isabelle está dizendo aqui que quer perguntar para você exatamente sobre o técnico mais criticado da história do futebol do mundo, que é o Vice Pereira. Pois não, Isabelle Moraes? Pois é. Não, mas era uma outra questão, mas eu também queria perguntar sobre isso, assim, pro Renê. Claro que para um profissional, né, para um nome da área, te falar sobre outro. Mas o Vitor Pereira, a gente está acompanhando, Renê, sobre... acho que a transferência dele, né, pro Flamengo, ela foi conturbada pelas declarações que ele deu, de que ele teria que voltar para Portugal em razão da questão de saúde da sogra, ele continua no Brasil jogando no Flamengo. Como é que é para o treinador quando aparece uma proposta assim? Como é que é para o treinador você dizer um sim para um lugar sem fechar uma porta no outro? Porque o Vitor Pereira, ele fechou uma porta no Corinthians, né? Ele simplesmente está lidando com as 2 maiores torcidas do Brasil. Seja de um lado pela ingratidão, seja de um lado de maneira negativa com a do Corinthians. E agora nessa chegada ao Flamengo. Para a cabeça do treinador, dentro do futebol brasileiro, ter feito, né, uma transferência tão conturbada, isso pode afetar também para a chegada ao Flamengo, que são várias finais em sequência, né? Várias finais em que ele é vice, como o Vice Pereira que o Milton brincou. Mas para a cabeça do treinador, toda essa repercussão negativa, isso pode mexer também na hora do novo trabalho? Olha, Isabelle, eu posso responder com muita tranquilidade, porque eu jamais pedi demissão de um clube. Eu jamais pedi demissão de um clube. Eu nunca consegui largar o meu grupo, depois de fazer discurso para eles, querendo encontrar a briga. Fui mandado embora algumas vezes, mas demissão não. A Jamaica eu ganhei. Eu tinha mais 2 anos, meu contrato foi renovado por mais 4 anos, cumpri 2 anos,
com 2 anos eu tive um convite para ser o presidente do futebol do Flamengo. E acreditei e fui ao presidente da federação e disse, olha, eu estou com esse convite do Brasil, o que nós fazemos? Eu tinha uma multa muito grande que o Japão me queria, e ele disse, olha, eu vou botar essa multa aqui, mas só vai valer para o Japão, porque aí eu vou ganhar um dinheiro. Ele foi lá, rasgou o contrato de presente, volte para o seu país que você está querendo, você já fez muito por nós. Eu nunca saí, mas não tiro o direito de um profissional sair, desde que ele cumpra o contrato dele e ele saia com a verdade. O grande problema do Vitor Pereira foi como ele chegou ao Flamengo. Ele chegou muito mal no Flamengo. Os jogadores, primeiro ponto, eles tinham um treinador que eles gostavam, que era o Dorival Júnior, que arrumou a casa e acabou ganhando os títulos. E depois ele sai com essa história da sogra dele. Se fosse verdade, teria todo o direito. Ele podia sair até dizendo assim, olha, muito obrigado, mas não vou renovar meu contrato. Acabou o contrato. Mas a sogra teve uma melhora e ele veio para o Flamengo, e os jogadores conversam entre si, né? O telefone bateu. Eu sei que os jogadores conversaram entre eles e as conversas não foram muito boas. Isso fica muito difícil para o treinador. Então, tudo começou, essa antipatia por ele, quando ele chegou ao Brasil, foi pro Corinthians. E teve uma semana ou duas em que o Corinthians não estava jogando nada, empatando, perdendo e tal. Aí um colega, perfeitamente, com uma bela pergunta, ele falou, você está ameaçado? Você quer ir embora? Você quer voltar? O que está acontecendo? E se você perder o emprego? Aí ele, vocês não sabem quanto é que eu tenho no banco. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Entendeu? Meu Deus do céu. Agora, aí no Rio de Janeiro, o Flamengo nunca teve um técnico tão criticado, aliás, pelo Brasil inteiro, né? A antipatia dele e a incompetência. Esses dois jogadores aí que são cerebrais pro time do Flamengo, né? Você citou os dois aí, o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso, e ele vive tirando o Everton Ribeiro, pô, é brincadeira. Ô, Isabelle Moraes, você que contatou o nosso... Me permita uma coisa tão séria, fazer uma brincadeira. Eu imagino você fazendo essa pergunta para ele e ele dizendo para você, você não sabe quanto eu tenho na minha conta. E se você soubesse a minha... Muito obrigado, mas menos, eu não sou, tenho fama, mas na realidade eu sou um Durango Kid. Vamos lá. A Avenida fala. Você contatou o Renê Simões, Isabelle, e você vai agradecer em nome da Bandeirantes. Agradeço demais. Sabe que o Renê, Milton, tem uma história pessoal muito importante assim com o Renê, que em 2018 eu participei de um processo de narração, né, um processo de seleção de narradoras para os canais Fox Sports, que já não existem mais, eles foram integrados aqui no Brasil, né? Eles foram integrados aqui no Brasil ao grupo Disney, mas a Fox Sports, né, o Fox Sports durante muito tempo teve uma grande audiência no esporte também, quem conhece sabe da TV fechada. Em 2018 eu participei de um processo de seleção de narradoras, que eu narra quem sabe, foram cerca de 300 mulheres no Brasil todo, e eu participei, consegui chegar até as 3 finalistas, aliás, as 6 finalistas, e fui uma das 3 escolhidas, que eu narrei a Copa do Mundo da Rússia de 2018 pelo Fox Sports. E o Renê Simões foi comentarista meu em vários jogos, assim, dos jogos que eu fiz, acho que foram 9 jogos ao longo da Copa, o Renê foi quem mais comentou os meus jogos. E eu lembro que o Renê chegava, assim, no estúdio do Fox Sports, eu tinha uma listinha assim com todos os nomes dos atletas, né? E aí a gente passava as pronúncias, às vezes para não poder entrar em conflito, né? Assim, da pronúncia, pra gente entrar numa unanimidade de pronúncias, e foi muito legal, Renê. Então, pessoalmente, eu fiz contato com você com muito carinho, assim, depois dessa lembrança, né? São 5 anos desde a Copa do Mundo da Rússia, foi a minha primeira vez narrando na TV, eu ainda nunca tinha narrado na TV até chegar aqui a Band para fazer o Brasileirão Feminino, mas minha estreia na narração de TV foi justamente na Copa do Mundo no Fox Sports, com o Renê sendo um dos meus comentaristas. Então, Renê, carinho muito grande tem por você, obrigada por nos atender com essa gentileza agora de manhã. Eu tô fazendo um curso de Harvard para aprender a dizer não, mas como eu estou no segundo ano, dizer não para o Milton Neves é só no 3º ano que eles ensinam, então é difícil dizer não para ele. Parabéns para você, eu acho que você não podia estar do lado de nada mais, nada menos do que um dos melhores, se não o melhor, né? Um cara que criou um jeito de fazer rádio e televisão, e você talvez não fosse nem nascido. Esse cara apanhou tanto pelo seu jeito
e hoje em dia todos são cópias, né? Todos tentam ser iguais, então a gente tem só que lembrar sempre isso para não deixar essa nova geração esquecer de quem lançou esse tipo de programa foi o senhor Milton Neves. Oh, muito obrigado, Renê. Então, um grande abraço para você. Viva Jamaica. Aliás, o Usain Bolt, eu gostava muito dele também. Aliás, deram um golpe nele lá, igual deram aqui em 2 jogadores do Palmeiras. Ele não perdeu uma fortuna porque foi também colocar o dinheiro no lugar errado? Eu tive essa proposta lá na Jamaica e eu disse pro cara, tudo que foge da normalidade eu tô fora. E aí, o cara quer ganhar muito fazendo pouco, acaba correndo um risco desnecessário. O risco é importante no negócio, mas que ele seja bem calculado. Direitinho. Nós temos grandes bancos do Brasil. Eu trabalho com o Bradesco e com o Safra, inclusive em Miami. Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima, professor. Obrigado, Milton. Beijo grande a todos, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe.